existe se eles obedecerem à lei. Assim, o dízimo não tinha apenas o propósito de servir de mantimento. Ele também tinha um propósito social, de transformação da sociedade. Como escreve Frank Chase Jr., o dízimo é um exemplo fascinante de um elemento anti-aristocrático. O que era anti-aristocrático? O dízimo é um princípio que vai contra um princípio humano, egoísta, que vai cada vez mais ajuntando, e quanto mais ele ajunta, mais os outros vai perdendo e vai gerando cada vez mais desigualdade. O dízimo é contra isso, porque o dízimo diz, vocês que têm agora, darão 10% para o levita, para o sacerdote, 10% para as festas, e no terceiro ano vocês darão mais 10% para estes aqui. Ou seja, desigualdade extrema não é comunista, porque no comunismo todo mundo, aqui tem diferenças, tem quem tem mais e quem tem menos, mas o que ele está evitando? A desigualdade extrema, a pobreza extrema, a pessoa viver de forma indigna. Vamos. O dízimo, a realidade é que, por isso, o teólogo D.A. Carson diz que devemos cuidar para não isolar o dízimo das demandas bíblicas mais amplas de generosidade e justiça. A realidade é que o dízimo só faz sentido dentro de um contexto em que o sistema funciona para cumprir com a justiça, a misericórdia e a fidelidade. O que o autor está dizendo aqui? Não faz sentido querer pegar o dízimo e isolar e desconsiderar tudo o que o dízimo é. Não, eu quero o dízimo, mas eu não quero nada do que o contexto dele mandou fazer. O dízimo, diz o Rochidone, o dízimo é a manifestação do amor para a transformação do mundo. O dízimo é o símbolo da deixada do egoísmo, é quando você não existe mais para si. Parte disso vai para a transformação do mundo. E Deus ordena que quem receba o dízimo também utilize para a transformação em todos os seus aspectos. Você vê, Deus se preocupa tanto com o completo do humano, que Deus mandou fazer festa, comunhão, Deus mandou cuidar do culto do levita e do sacerdote, que é o ensino bíblico, religioso, e terceiro, cuidar do pobre. Todas as áreas o dízimo alcançava da vida. Quando você vai ver na história, o dízimo foi usado para ter hospitais, escolas, de tudo. Por quê? Essa visão. Então a gente não pode excluir o que muita gente faz hoje, a grande maioria, exclui tudo isso aqui e pega só, é o dízimo que é para manter o templo e o sacerdote. Acabou. O resto é resto. Não diminuam a beleza e o poder da palavra de Deus. É por isso que essa palavra é superior a todas as outras religiões. Você não encontra uma religião. Desde aquela época, enquanto o povo está doido sacrificando filho, tem uma religião que tem uma lei que transformará o mundo. Aí tem um outro ponto, as primícias. Hoje o tema é sobre dízimo, não é sobre primícias, mas nós vamos ler também o que eram as primícias. Página de número 28, Deuteronômio, capítulo de número 18, verso de número 1. Quem que vai ler? Qual página está na 29 ou 28? Página 28. Deuteronômio 18, verso de número 1. Sim, até o verso de número 7. Os sacerdotes levitas... Isso daqui nós estamos falando das primícias. Sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes, a receber do povo, dos que sacrificarem sacrifício, que seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua, e as queixadas e o bucho. Ou seja, parte do sacrifício que os outros deuses exigiam tudo para si, o que Deus faz? Você sacrificou para mim, mas pega a parte disso, dá para o levita. A outra parte dá para o sacerdote. E o que vinha de Deus voltava em cuidado para o povo. Olha o verso número 4 agora. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal,
do teu mosto e do teu azeite. Mosto é vinho, mosto é vinho. E as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as suas tribos, para que assista a servir no nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. E, quando vier um levita de alguma das tuas portas, de todo Israel, onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e servir no nome do Senhor, seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio. Amém. Olha só, Levítico 19:9, página de número 29 da apostila. Quando fizerdes a colheita do trigo da vossa terra, não cegareis até o limite extremo do campo, não voltareis para apanhar as espigas que tenham caído durante a colheita. Também não havereis de passar 2 vezes pela vinha, nem recolheis os frutos caídos sobre a terra. Tu os deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou Yahvé, o vosso Deus. Olha o que está acontecendo aqui. As primícias eram o seguinte: suponhamos que você tem uma roça aqui. Suponhamos que você tem uma roça. Você começou a colher. Os primeiros frutos do que você colhe, Luiz, mas quanto que isso dava? Já já a gente vê quanto que era a porcentagem. Mas os primeiros frutos do que você dava, além do dízimo. Então, além do dízimo, tinha outra coisa. Tinha dízimo, tinha oferta e tinha primícias. Além do dízimo, ele dizia: do que vocês escolherem, os primeiros frutos, você vai pegar e dar para quem? Para os levitas. Para os levitas. Tá? Só que lá em Levítico 19 diz que os últimos frutos vai ser dado para os pobres. O que é isso? Chegou, colheu os primeiros frutos, leva para o levita. Aí você terminou de colher, não colhe as extremidades da tua terra, ou seja, todas essas bordas. Quando você estiver colhendo e levando o saco, o que estiver caindo, o que caindo não pega, deixa para trás. E quando você estiver colhendo, por exemplo, pegando numa árvore, mexeu assim no galho da árvore, o que caiu, pega. O que não caiu, não chacoalhe 2 vezes. Não volte para chacoalhar. Deixa lá que é eu cuidando do pobre, do estrangeiro, do órfão necessitado. E olha só que coisa linda, como Deus ordena o que as pessoas devem orar quando elas vão fazer essa oferta. Deuteronômio 26:1. Quando entrares na terra que Yahvé, o teu Deus, te prometeu dar como herança, e dela tiveres tomado posse, e lá estiveres habitando, tomarás alguns dos primeiros frutos de tudo que recolheres do solo, que Yahvé teu Deus te dará. Depositarão eles num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus houver escolhido, para ali fazer habitar o seu santo nome. Virás ao sacerdote, em função, naqueles dias, e lhes dirás ao sacerdote em voz alta. Ou seja, você vai pegar essa premissa, você vai ir para o sacerdote, ou seja, outra oferta aqui, né? Você vai para o sacerdote e você vai falar o seguinte: declaro hoje, diante de Yahvé, meu Deus, que entrei na terra que o Eterno, sobre juramento, prometera conceder aos nossos antepassados. Nós entramos na terra. O sacerdote então receberá o cesto de tua mão e o colocará perante o altar do Senhor teu Deus. Ou seja, quando ele oferta fazendo a menção a Deus que o colocou na terra. Então, a pessoa solicitará a palavra e você vai declarar em voz alta diante de Yahvé teu Deus. Olha o que eles vão declarar. Meu pai, Abraão, era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com um pequeno grupo de pessoas e ali viveu e tornou-se uma grande nação poderosa e numerosa. Contudo, os egípcios nos maltrataram e nos humilharam, impondo-nos uma dura escravidão. Gritamos então a Yahvé, Deus dos nossos pais, o Eterno ouviu a nossa voz, observou a nossa miséria, nosso sofrimento e a nossa contínua opressão. E o Senhor nos fez sair do Egito, ou seja, o cara está dando a oferta e depois ele pede a palavra e ele faz essa oração. E o Senhor nos fez sair do Egito com mão poderosa e braço forte, em meio a grande espanto e favor, com sinais, maravilhas e prodígios. Ele nos conduziu a este lugar e nos entregou esta terra, terra onde mana o leite e mel. E agora, portanto,
Eis que trago a primeira parte das colheitas da terra que tu, Senhor, me deste. Em seguida, depositarás o cesto perante Yahvé, o teu Deus, e te curvarás, em sinal de louvor a Yahvé, teu Deus. Tu te alegrarás, então, por todas as bênçãos e produtos que o Senhor teu Deus concedeu a ti e a tua casa. E juntamente contigo se alegrará o levita e o estrangeiro que reside em teu meio. No terceiro ano, olha só aí a oração do terceiro ano. No terceiro ano, ano dos dízimos, quando tiveres acabado de separar todo o dízimo da tua colheita, e tiveres dado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam e fiquem saciados, tu declararás diante de Yahvé teu Deus, olha só, tirei da minha casa, olha isso aqui, como é sério isso aqui, tirei da minha casa o que estava consagrado, isso aqui é consagrado, isso é do Senhor, e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os mandamentos que me ordenaste, Senhor. Eu não transgredi nem me esqueci dos teus decretos. Está falando da oferta de primícia e do dízimo aos pobres. Da porção sagrada, ou seja, o que é do pobre aqui, o dízimo sagrado, ele chamou de sagrado. Da porção sagrada, nada comi enquanto eu estava triste com luto. Não usei da minha tristeza como justificativa para não socorrer os que precisam. E estando eu cerimonialmente impuro, mesmo quando eu estava impuro, dele nada tirei, e dele nada ofereci aos mortos, ou seja, eu não tirei, mesmo quando eu estava impuro, eu não tirei isso para mim, e eu não usei isso para fazer sacrifício para morto. Obedeci a voz de Yahvé, meu Deus, e agi de acordo com tudo o que me ordenaste. Aí ele pede ao Senhor, inclina-te, pois, da tua morada santa no céu, e abençoa teu povo Israel, Senhor, como também o solo que nos destes, conforme juraste aos nossos pais, uma terra que gera leite e mel. Como é que Deus não prometeria para uma nação que seguisse isso aqui? Vocês vão ser cabeça e não cauda. Serão mesmo. E se a igreja é isso, será também. Vencerá as hostes do mal. Agora perderá se não obedecer à lei, porque o próprio Deus falou, mas se não fazer isso aí, eu mesmo destruo vocês. Quanto é a porcentagem dessas premissas? Não se sabe ao certo. Contudo, a tradição judaica estipulou um valor baseado, estamos na página agora 22. Página 30. Página 30 agora. A tradição judaica estipula um valor. A prática de entregar os primeiros frutos aos sacerdotes é ordenada em Deuteronômio 18:1-15, mas sua porcentagem não está explícita na lei. Portanto, a tradição dos judeus definiu esse valor de acordo com Ezequiel 45:13-15, afirmando ser no mínimo uma parte de 60, ou seja, a cada 60, um. Segundo a Mishnah, os últimos frutos, que é o dos pobres, deveriam ser de no mínimo também 1,60. Abram para mim aí Ezequiel. Eu coloquei o texto aí na apostila. Ezequiel 45:13. Olha o que está escrito. Olha o que está escrito. Esta será a oferta que há vez de fazer. De trigo, a sexta parte de um efa de cada homer. Isso que vai ser a premissa. Meu Deus do céu. E agora, o que é efa e o que é homer? A sexta parte de um efa de cada homer. Eu expliquei aí certinho para vocês entenderem esse texto de Ezequiel. O que significa isso? O que significa? É facinho, pessoal. Vou simplificar aqui para vocês. Tem um efa. Ou seja, aqui homer. Uma espécie de saco, um feixe. O que é o homer? É o sacão. Você pegou um sacãozão aqui, amarrou e colocou um monte de trigo aqui dentro. Isso aqui se chama homer. Por isso que, se vocês quiserem entender às vezes os profetas, eles falam muito a palavra homer. Então o que é homer? Homer, imagina que a pessoa está colhendo, vai colocar tudo dentro de um saco grandão e depois amarra. Aquilo é um homer. O que é um efa? Efa é a 10ª parte do homer. Então suponhamos que o homer tenha 10 quilos, ou melhor, tenha 100 quilos. Quanto que vale o homer? Quanto que vale o efa? 10 quilos. Desses 10 quilos, tem que dar a sexta parte.
10 dividido por 6, então, que vai dar 1,66 quilos, ou seja, 1,66%. Então a tradição rabínica diz que as primícias dos primeiros frutos e dos últimos frutos eram 1,66%. E sabe o que é surpreendente nisso? Tanto a oferta para os pobres quanto para os sacerdotes eram a mesma porcentagem. 1,66%. Olha o que diz o Roshidone. Em suas palavras, Deus ordenou não apenas os primeiros frutos, mas Deus ordena primeiros e últimos frutos. Ou seja, as frutas nos galhos mais altos e os grãos nas extremidades do campo. Todos esses eram do Senhor para cuidar do sacerdote, do levita e do pobre. Os primeiros frutos e os últimos frutos não são a mesma coisa que o dízimo. Isso são as premissas. Tá? Então, pessoal, o que eu queria falar um negócio aqui para vocês. Página 31. Ah, tá. Eu coloquei também uma tabelinha aí. Página 31 tá uma tabela completa aí. Dos dízimos aí, ó. Primeiro dízimo aqui, o dízimo dos levitas. Segundo dízimo, o dízimo das festas. Terceiro, o dízimo dos pobres. E esse quarto? Esse quarto é o dízimo dos dízimos, que é dado para os sacerdotes. Beleza? Ah, Luiz, Deus prometeu que ia ter fartura demais, então ia sobrar muito dízimo. O povo não ia levar tudo, ia ficar lá. Olha o que era feito. Olha aqui que os rabinos judaicos dizem. Além disso, após o terceiro e sexto anos, na Páscoa, do quarto e sétimo anos, acontecia um processo chamado Biur Mashot, que chama remoção dos dízimos. Todos os dízimos que não haviam sido distribuídos, consumidos ou resgatados nos 3 anos anteriores eram tratados então. Se mesmo assim não fossem doados, consumidos ou resgatados, os dízimos que tinham que ser queimados ou descartados de outra forma, a ponto de não poderem ser usados de uma outra forma que não seja a forma que Deus ordenou. Olha a seriedade deles, hein? Ou seja, chegava muito dízimo, então eles acumulavam demais, então durante... quem precisava pedia socorro. Quando chegava no terceiro ano, se sobrou demais, eles pegavam aquilo, viam quem dava para suprir, etc. Dava para o levita, dava para o sacerdote, dava para a viúva, cuidava da viúva, etc, etc. Quando... Jesus amado. E ainda sobrava, porque Deus prometeu abençoar. Quando sobrava, o que acontecia? Se aí eles não podiam, eles iam queimar, sabe por quê? Porque eles não podiam ser igual a Nadab e Abiú. Nadab e Abiú não, os Ofni e Finéias, os filhos de Samuel, que começaram a usar indevidamente. Deu para entender? Ou seja, tinha tanta fartura da promessa do Senhor. Perguntas? Ninguém tem pergunta? Quê? Durou o quê? Era para ter durado. Agora eu pergunto para você, Israel obedeceu? Não, porque o sacerdote seu que obedeça. Principalmente no Novo Testamento, que eles eram equipes. Exatamente. E a gente pensa que às vezes, por exemplo, está falando das riquezas de Salomão, né? Muita coisa lá. E lembra que eu falei para vocês que a Bíblia agora é comentário teológico? Na verdade, eles estão dizendo que Salomão desobedeceu o Deuteronômio. Muita coisa que Salomão fez foi desobediente. Por exemplo, quem lembra daquela viúva que foi socorrer Eliseu porque os filhos tinham virado escravo? Quem lembra? Que as filhas iam virar escravo. Quem lembra? Quem lembra da viúva que Elias foi? Sabe o que alguns comentaristas dizem? Se tinha viúva com fome, é porque eles obedeceram a lei. Simples. Oi, Aline. Muito bom, Tiago, é verdade, Tiago fala isso aí. E Tiago cita Abraão também.
Pode. Aí não sei se pode adiantar isso, talvez você falar. Religião pura e imaculada diante de Deus Pai é essa, das nossas tribulações e manter-se isento da corrupção do mundo. Que oração? 1h40? Hã? Ah, eu aceito, irmã. O texto que a irmã leu ali, o Tiago cita Abraão, também, dessa mesma carta. E Tiago diz sobre a verdadeira religião, a essência da lei. Já vem lá de trás. E sabe uma coisa que Deus está ensinando aqui? Olha só isso aqui. Abram em Gênesis 47, 20 e 22. É. Leia bem alto. Peraí, deixa eu chegar aí perto, Aline, para sua voz pegar no microfone. É o versículo. Oi? Vou ler na apostila. Gênesis 47, 20 e 22, está na apostila, página 31. Assim, José comprou toda a terra do Egito para o faraó. Peraí. José comprou toda a terra do Egito para quem? Então toda a terra é de quem? Continua. Porque cada um dos egípcios vendeu o seu campo, já que a fome sobre eles era muito severa, e a terra passou a ser do faraó. E Josué tornou o povo escravo, de um extremo a outro do Egito. Apenas não comprou a terra dos sacerdotes, porque estes recebiam regularmente uma porção do faraó. E eles se sustentavam com as porções que o faraó lhes dava. Por isso não venderam a sua terra. Olha só. Oi, eu aceito. Olha só isso aqui. Lá no Gênesis, Deus... Lá no Gênesis, Deus... Dividir. Lá no Gênesis, Deus está falando que toda a terra era do... E todo o povo virou... Mas tinha um povo que tinha uns privilégios muito grandão. Sacerdotes. E agora... E o faraó fazia o quê? Benefício para o sacerdote. Primeiro ponto que eu nem vou falar sobre a questão política. De muita gente religiosa, líder religioso, recebendo benefício político dos faraós. Nem vou falar isso aqui. Mas o meu porque isso aqui é coisa de hoje. Eu estou falando o que Deus quis ensinar para o povo naquela época. Aí, enquanto no Egito o faraó é dono da terra e o faraó dá a terra para o sacerdote, no deserto agora diz, eu sou o dono da terra. E sabe quem que não tem terra? O sacerdote. É Deus dizendo, eu sou o oposto do Deus do Egito. Porque o Deus do Egito, os representantes de Deus, vivem no luxo enquanto o povo sofre. Mas os meus representantes no deserto sofrem com o povo as dores do povo. Isso se obedecessem à lei. Ô Luiz. Meu irmão, ministério é isso. Você quer ministério? Então esteja disposto a colher as dores do caminho que você escolheu. E você receberá o galardão com o Senhor. E quem não está fazendo isso aqui, está contra a palavra do Senhor. Tá? Contra a palavra do Senhor. É inadmissível. E aí, quando começa a visitar, o pessoal começa a visitar o orfanato, começa a ver as crianças que estão desesperadas porque o pai está viciado, começa a ver aquelas irmãzinhas, crente, que está orando, Deus, tira o meu filho do crack, não tem quem socorra ela. Começa a ver gente que morreu porque não teve dinheiro para uma cirurgia que ficou na fila. Se você não se irá, você não ama como Deus amou. É inadmissível os que se dizem um sacerdote ter uma vida de luxo, enquanto tem outros levitas e outros sacerdotes passando dificuldade. Não são os nossos irmãos? Eu conheço um pastor que ganha 450 mil. Como é que ele pode se dizer pastor do Senhor, que herdou esta palavra, se ele ganhando 450 mil, tem pastor que tem que trabalhar fora
porque não consegue, porque não conseguiu pagar a conta e abandonou o ministério integral. Que vai de bicicleta, que chega às vezes lá, Senhor, e a comida de amanhã? Essa gente, eu digo, pela palavra de Deus. Aí eu falei só dos levitas, sem contar os necessitados, os missionários no campo, as viúvas, os órfãos, tudo isso aí. É a palavra de Deus quem diz. E inclusive teve uma vez que um pastor me deu um soco na cara por causa disso, cara. Literalmente. Porque eu trabalhei para uma igreja integral para essa igreja. E eu só aceitei trabalhar lá porque eu pensei que esse pastor tinha essa mesma visão que eu. Comecei a dar aula teológica para todos os obreiros. Resultado? Convenci todos os obreiros. Quando o pastor viu, ele estava, meu Deus, e agora? Aí o próprio obreiro começou, tá errado isso aqui. O pastor ficou com tanta raiva, rapaz, que me deu um soco. E é só me mostrar isso aqui. Teologia esfria o crente. A teologia tira o Filho de Deus da garra daquele falso profeta. O ensino da palavra do Senhor. Esse ensino livra as ovelhas de Jesus das garras desses lobos disfarçados. Glória a Deus. A Bíblia. Que depois ainda vão dizer que é rebelde. Então saibam discernir os verdadeiros de Deus que erram, porque todo mundo erra, dos falsos que usurpam. Hein, Luiz, mas quando você abriu o olho do pessoal, foi direcionado no quê? O pastor ele recebia algum salário, altíssimo? Rapaz, o pastor, não vou dizer um dia só, eu fui com ele, eu fui com o pastor para lá. Esse pastor comprou 70 mil em uma tora assim, não sei, é uma tora grossa, de árvore grossa, só para ficar bonito, em cima de um teto do sítio. E teve uma família na igreja que o cara recaiu na droga e a família ficou abandonada, o filho ficou sem leite. E eu fui chegar nele e falei assim, nós precisamos socorrer aquela família. E ele falou assim para mim, não posso fazer nada por eles. 70 mil em madeira, pagou 20 mil numa, não sei se foi 20 mil, mas vamos diminuir, acho que foi quase 10 mil reais numa piscina no sítio da igreja. O sítio era da igreja. Ou seja, pagando mais em piscina do que... É isso que a Bíblia diz que era para ser feito? Podemos fazer piscina? Óbvio que podemos fazer piscina, porque tem o dízimo das festas, tem a comunhão. Agora, em nome disso, não podemos negligenciar aquilo que é mais importante, porque o dízimo mais importante é qual? Os pobres. Porque eles precisam mais, é mais importante do que festejar, é mais importante do que rito religioso. Por isso que você vai ler Isaías 1 inteirinho. Isaías diz o seguinte, eu estou com nojo de sacrifício, eu estou com nojo de oferta, eu não ouvo o canto de vocês, se vocês oraram eu não ouço. E você vai no livro do Malaquias, o Malaquias ainda diz assim, quem dera viesse alguém e fechasse esse templo, para ninguém nunca mais fazer sacrifício. E sabe o que eles denunciam? Sabe o que eu quero de vocês mesmo? Entendam a essência, eu quero que vocês sejam justos, eu quero que vocês parem de beneficiar ricos em julgamentos, eu quero que vocês parem de fazer suborno, eu quero que vocês parem de enganar o cliente, eu quero que vocês sejam justos com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, com o necessitado. É isso aí, a gente precisa de um... Aí, pessoal, aí você imagina... Pessoal, escutem aqui. Aí você imagina na Reforma Protestante... Escutem aqui, pessoal, escutem aqui. Vocês imaginam na Reforma Protestante um Lutero que está sozinho contra um dragão da Igreja Católica? E sabe qual que é uma das críticas que a Reforma Protestante faz à Igreja Católica? É justamente isso que eu estou falando aqui.